O meme dos homens pensando a todo momento sobre o Império Romano se tornou uma sensação na internet um tempo atrás, com a ideia de que do nada as pessoas estão pensando no Império Romano, pedindo para as namoradas perguntarem para os caras os seus pensamentos sobre o Império Romano. Só que brincadeiras à parte, isso mostrou que a gente guarda um certo fascínio pelo Império Romano, que ele tem no nosso imaginário uma grandiosidade hipnótica. E ainda que impérios tão incríveis quanto tenham existido, ele ainda está no nosso imaginário. Só que dos fãs do Império Romano, das pessoas que mais pensavam no Império Romano, está lá no hall, no top 3, lá no pódio, Nicolau Maquiavel, o diplomata fiorentino, extremamente polêmico, que você talvez conheça pelo livro O Príncipe. Só que diferente da gente que pensa no Império Romano por diversão, por escapismo, para ele não era um entretenimento do final de semana ou um meme, mas uma questão de sobrevivência, já que como membro da cidade-estado de Florença, ele estava na Península Itálica, os herdeiros do Império Romano, só que a situação já não era a mesma da época gloriosa de Roma. Enquanto Roma era um império poderoso que estava dominando os territórios ao seu redor, a Itália de Nicolau Maquiavel era fragmentada, completamente tomada pela corrupção e, a todo momento, potências estrangeiras, entre elas França, Espanha, os austríacos, estavam sempre se metendo ali nos assuntos da península. E aí, enquanto você pode conhecer ele por aquela frase que atribuem a ele, né, o fim justifica os meios, essa questão do príncipe ser, né, terrível para poder garantir seu poder se for necessário, na verdade, o coração do Maquiavel estava na República. O Príncipe foi escrito num período conturbado, que os Médicis tinham sido expulsos de Florença, retornaram, e ele meio que estava tentando aplicar para uma vaga de novo aí no governo Médici de Florença, esse governo restaurado. Só que o livre pensador Maquiavel, ou seja, aquele pensador que não estava preocupado em ter um emprego, ele escreveu um outro livro que se chama A Primeira Década de Tito Livio, que a gente conheceu aí com Raul lá na época da faculdade. Enquanto certamente a República Romana era um império no sentido de dominar outros povos, quando a gente fala aqui do fascínio de Maquiavel sobre o Império Romano, a gente está falando não do período imperial, né, dos imperadores, mas da República Romana. Para fazer sua leitura desse período da República Romana, o Maquiavel vai usar o Aristóteles. Então, quando a gente às vezes pontua didaticamente um rompimento com a filosofia política aristotélica, às vezes isso acontece na forma de uma síntese, de uma transformação, ou ocorre num projeto específico. Mas a tese principal que ele vai tirar de Aristóteles e vai usar aqui é a ideia de que todo governo bom pode degringolar, ou seja, todo governo bom pode acabar apodrecendo.